a gente teve esses depoimentos da CPI das Bets, que foram um assunto muito relevante essa semana, né? Seja pela relevância do assunto mesmo, seja porque envolve influenciadores, seja porque Brasília está parada, né? Porque parece que não tem nenhum outro problema no Brasil para ser resolvido, o Congresso está preocupado ou em anistiar ou em tirar foto com influencer, o Planalto estava todo viajando, e enfim, e assim vamos. Eu queria te ouvir um pouco sobre isso, porque o Congresso passou um papel meio ridículo essa semana, né? Eu tinha até elogiado a Soraya Tronic, que na condução do depoimento da Virgínia, os trechos que eu tinha visto, ela tinha ido super bem. Depois eu vi foto dela com a Virgínia também, entendeu? Mas que? A política se torna refém da rede social de uma forma que, na superfície, a gente entende os deputados e senadores que ficam gravando vídeos, stories, e que entram, às vezes, nos temas que não tem muita relevância social, mas que vai bombar na internet. Essa é a camada que a gente acompanha. Mas tem uma outra camada, que é a camada... Eu vou passar vergonha, mas a Virgínia tem não sei quantos milhões... 53. De seguidores, então... Perdeu 300 mil depois do depoimento, mas já deve ter ganhado 1 milhão, daqui a entendeu? Pouco retorna com a próxima promoção que ela fizer dos produtos dela. No fundo, há uma consciência do político, um instinto do político e também da assessoria que rodeia o político, que aquela também é uma oportunidade de estar com a pessoa que tem 53 milhões de seguidores. Então, vira uma coisa constrangedora, porque o autointeresse do político fica muito desnudado. A representação pública do cargo de senador fica muito desvalorizado perante os 50 milhões de potenciais eleitores que estão ali seguindo aquela mulher. Então, é muito deprimente, porque a gente desnuda o negócio da política de uma forma muito triste, em que a gente rebaixa o posto de senador da República para pessoas dispostas a se humilharem ali de uma forma ridícula, porque aquela pessoa ali não é que ela seja bilionária, ela não é proprietária de um banco, ela tem um número gigantesco de seguidores e políticos, o negócio deles é o contato com eleitores, potenciais eleitores. Então, mas você acha que, claro, tirando a parte muito escancaradamente patética, mas não é uma armadilha difícil de escapar essa? Porque realmente tem uma questão de que esses políticos precisam, hoje, de algum grau de domínio dessas redes. A gente vive falando aqui do talento, por exemplo, comunicacional do Nicolas Ferreira. Para além do mérito do que ele faz, existe um talento comunicacional muito claro, palpável, que é um capital político atualmente indispensável. Quem não tem, sofre demais politicamente. Esta CPI, ela une as duas coisas ali, né? Um assunto muito sério, cuja influência dos influenciadores está sendo usada para algo bastante problemático, para dizer o mínimo, um eufemismo do eufemismo, e, ao mesmo tempo, os políticos precisando de um capital político, de mídias sociais. Tem como escapar de alguma forma? Você acha? Como fazer isso com decoro? É muito difícil. Bons políticos, bons comunicadores, historicamente se beneficiaram dos modelos de mídia que estiveram disponíveis ali, né? Quem escrevia bem ia muito bem nos jornais, quem falava bem no rádio, a TV abre um outro mercado, o clássico debate do Kennedy com o Nixon, no Brasil tem a eleição do Collor, e hoje é a internet. Então, bons políticos ou políticos que se dão bem em determinados meios sempre vão se sobressair. Se o que o Nicolas faz fosse fácil, todo mundo estaria fazendo, né? Todo mundo tem acesso a um bom roteiro, mas, obviamente, tem alguma coisa a mais ali. O que nós temos nesse momento
é a eliminação de qualquer mediação, né? Os gatekeepers foram eliminados. Porque você pode ser um cara que escreve grandes artigos, mas os jornais ainda precisam te publicar. Os jornais precisam te dar essa janela, a televisão precisa te dar janela, a rádio. Hoje, qualquer um tem a janela. E acho que há uma super exposição, uma super corrida para essa janela. Então, todo mundo só está focado nessa janela. A rede social se tornou uma coisa tão importante que os políticos não conseguem ver alternativas às redes sociais. Uma boa atuação, uma atuação com compostura, que um senador cumpra o seu papel numa CPI, talvez não seja valorizada. Muito provavelmente não seria valorizada. Teria sido avaliada como uma perda para esse senador, ao contrário do que fez o senador A, B ou C, que foi lá dar um show para a Virgínia. O que aconteceu nos últimos tempos, e talvez seja uma questão da rede social, é que você ser um político que cumpre o seu dever, mas que não aproveita essas oportunidades de rede social, é ruim. Você é um político ruim, mau político, porque o bom político está aproveitando essas oportunidades. E nós estamos caminhando num tema super sério, que a CPI ficou conhecida como a CPI das bets, mas no final das contas a Virgínia estava ali, o Rico estava ali, para falar sobre fraude. Não é sobre bets, não é sobre as empresas oficiais registradas que estão aí sobre o resultado de quem vai ganhar o jogo de futebol. Aquilo ali é literalmente fraude. Pessoas colocam dinheiro ali para serem fraudadas, mesmo quando ganham, depois não conseguem retirar o dinheiro. Então, isso é um crime muito sério, não é? E que pode estar sendo usado para lavagem de dinheiro, que é outro crime, e que pode ser lavagem de dinheiro do crime organizado. Então, ninguém sabe quem é. É uma avalanche de crime. Ninguém sabe para onde está indo o dinheiro do Tigrinho. O Tigrinho não anuncia nas grandes redes de televisão. O Tigrinho não patrocina os clubes de futebol. Nós temos, obviamente, uma dificuldade em regulamentar as bets hoje, porque nós estamos regulamentando de trás para frente, né? Primeiro, as bets entraram com muito dinheiro em setores que têm dificuldades de se manter viáveis enquanto negócios. O futebol foi muito inflacionado em termos financeiros, mesmo antes das bets. Então, as empresas jornalísticas tinham dificuldade de manter o seu staff, porque o futebol se tornou muito caro e, de repente, as bets entram como um dinheiro importante. Então, é muito difícil, claro, você segurar essa corrente depois que isso já está instalado. Mas não se trata nem disso nesse momento. Não. Se trata de crime puro e simples, provavelmente utilizado por criminosos. Então, a confusão que rege isso tudo faz com que a atuação dos parlamentares seja ainda mais patética. E a atuação em busca de um alto interesse tão raso, que são os milhões de seguidores. Se a Virgínia tivesse 500 seguidores, iam estar tratando ela como uma potencial agente de associação criminosa, de organização criminosa. Mas como ela tem 50 milhões, ela é uma celebridade e eles querem gravar fotos. É outro tipo de capital, né? Você tinha falado dos banqueiros, não é que eles vão tratar mal o banqueiro. Não, o banqueiro eles também tratam bem. Só muda o tipo de capital, né? Mas é muito mais fácil, talvez, hoje, em 2025, você aparecer na TV atacando um banqueiro que talvez nem possa mais doar para sua campanha. Exato. Tá bem. Porque atacar a Virgínia. Um influencer. Pedro, você acha que... Oi. Não, eu ia te fazer uma pergunta. Eu só queria juntar uma coisa que você falou com uma coisa que o Magno falou sobre a dificuldade que o jornalismo tem de financiar suas estruturas de esporte, até porque o negócio do esporte inflacionou muito e tudo mais. Nessa fase, enfim, é um pouco falar aqui do nosso negócio. Se teve um jornalismo que não teve dificuldade financeira de ir para a internet e montar negócios, seja jornalistas avulsos, né, montando o seu negócio do eu sou eu mesmo, como jornalistas montando grandes canais, né, YouTube e podcasts, etc. Se tem um ramo no qual o jornalismo não teve qualquer tipo de dificuldade financeira, foi o jornalismo esportivo, por causa da grana das bets.
E aí entra, eu estou misturando um pouco coisa que tanto você, Magno, falou, quanto a Flávia falou, porque a Flávia estava falando da dificuldade de a gente fazer jornalismo investigativo no mundo do esporte. É por causa disso. Porque no jornalismo político, a grana que sustenta o jornalismo político não vem de políticos. Então, não existe um rabo preso do jornalista com os políticos. E aí você pode, com muita tranquilidade, com muita desenvoltura, ir lá. O jornalismo econômico, ele é financiado pelo negócio do jornal. A gente tem um problema que começou a surgir apenas há pouco tempo, que são os bancos, principalmente bancos de investimento, financiando o jornalismo de investimento. É claro que tem um conflito de interesses. E quando a gente vai para o jornalismo esportivo, o troço grita na cara. Que boa parte do jornalismo esportivo que a gente tem na internet independente, não é independente, gente, é financiado por essa rede de bets. Mas aí a gente tem que ser um pouco mais, eu acho que concordo, mas tem uma questão que o jornalismo político, ele tem não raro a pressão dos anúncios de governos, e isso tem um peso também. Eu acho que o jornalismo político, por causa disso, aprendeu a se blindar muito melhor do que o jornalismo esportivo. E precisa, porque senão perde a confiança e pode vir anúncio que for do governo, não consegue fazer jornalismo mais, não consegue ter público. É um desafio talvez mais antigo, e pelo qual eu acho que boa parte da imprensa política conseguiu se blindar talvez com um pouco mais de sucesso, com as exceções, as desonrosas exceções, obviamente. E que os anúncios da imprensa tradicional também são mais amplos. E são mais amplos. Há uma diversidade maior. O fenômeno que o Pedro descreve é quase que exclusivo. E aí, as bets viraram... Deixa eu só fazer... No jornalismo econômico tem também a questão das empresas... que às vezes... Flávia, eu acho que você precisa trocar o microfone. Flávia, você precisa trocar o microfone. Vamos pedir para o Alex trocar seu microfone, porque está com algum probleminha aí. Eu puxo daqui enquanto a gente faz essa troca. Mas deixa eu só fazer uma observação aí. Eu tive no comando, já faz bastante... Até 10 anos atrás eu estava no comando da redação do Globo. Antes eu fui do comando da redação do Estado de São Paulo. Eu conheço esses números razoavelmente bem. A participação no Grupo Globo, por exemplo, de anúncio de governo é algo da ordem de 2%, 1% do faturamento com publicidade. Eu não estou dizendo que é irrelevante, todo o dinheiro é relevante, mas isso num grupo grande de jornalismo, isso vale para o Estadão, isso vale para a Folha, isso vale para o UOL, que é o mesmo grupo da Folha. A participação é um dinheiro que é relevante porque qualquer dinheiro é relevante. Mas se um governo se vira e fala, vou tirar a publicidade, esse troço é um troço que no jornalismo tradicional dos grandes centros urbanos é irrelevante. Você não consegue, um governo não consegue pressionar um grande veículo de jornalismo com esse tipo de ferramenta, ameaçando tirar dinheiro. Nós aqui no meio, você não vê anúncio oficial, você não vê anúncio do governo. E isso não quer dizer que a gente nunca vai fazer anúncio de governo, mas isso quer dizer que até hoje as ofertas de anúncio de governo que nos foram feitas vieram com determinadas condições que a gente não topou. E a gente pode fazer isso, primeiro porque temos investidores, mas segundo e principalmente porque a gente já construiu um relacionamento tanto com assinantes quanto com outras empresas e tudo mais que anunciam, que nos ajuda. Agora, no governo Bolsonaro e no governo Lula, quando você vai para o jornalismo político de direita e para o jornalismo político de esquerda especificamente, cara, é uma festa de anúncio de estatal, de anúncio de campanha pública. E eu não estou dizendo que não tem que fazer anúncio de vacinação, esse troço, porque tem, tá? Só que, no fim das contas, para muitos desses sites, é simplesmente uma maneira indireta de o Estado estar investindo
nesses negócios. E esse é um ponto importante, sim. Agora, na tradição, o jornalismo político é ameaçado por grana de governo nas pequenas cidades e nos pequenos estados. Não é normal nos grandes centros urbanos, há pelo menos 50 anos, você conseguir fazer esse tipo de pressão sobre o jornalismo. Isso eu estou falando, evidentemente, sobre Brasília e a cobertura de Brasília pelos grandes veículos de comunicação. Eu não estou falando das pequenas cidades, eu não estou falando nem dos pequenos estados. Nos pequenos estados, a gente tem uma coisa, inclusive, pior que a tradição brasileira, que é as próprias famílias dos políticos sendo donas dos jornais, né? E dos canais de televisão e tudo mais. É um troço extremamente comum. No Nordeste, no Norte em particular, é muito comum. É muito comum ainda hoje, com uma importância que está diminuindo até por conta da influência das redes sociais. E redes sociais é um assunto no qual a gente vai ter que entrar já. Parece que teve alguma confusão ali na China, né? Mas eu não quero pular o assunto antes da gente encerrar, não. Não, eu acho que até as coisas estão relacionadas. O Fernando Sarney, você leu aí o perfil dele, dono também de rádio e TV. Eu só quis pontuar isso, Pedro, só porque, né, assim, é uma das acusações frequentes, né, das suspeitas que minam a credibilidade do jornalismo e tal. E toda vez que a gente tem a chance de falar de como funciona jornalismo, eu gosto. Então, eu fico interessada em falar. Mas eu ia te mandar uma pergunta, Pedro, que até eu acho que dá para depois a gente emendar já no assunto da Janja, do TikTok, de regulação de redes. Você acha que a atuação dos parlamentares na CPI das bets, essa coisa desses que ficaram pedindo, tirando foto, fazendo... Você acha que pode sair pela culatra? Você acha que o público tende a perceber isso como algo negativo, pegar mal para eles, ou só tem, na balança do custo e benefício, eles só têm benefício do papelão? Eu não sei. Eu realmente não sei. Tá bom. Isso posto, então... Não, mas deixa eu desenvolver um pouco antes de você. Então tá bom. Não. O ponto aqui é que... essa moça Virgínia é inacreditavelmente popular. Gente, 50 milhões de pessoas é um quarto do Brasil. É gente que não acaba mais. Ela é extremamente popular. Esse Brasil sertanejo, música sertaneja é a música mais ouvida no Brasil. Ela está absolutamente integrada a esse universo de celebridades e tem esse fenômeno curioso no Brasil a respeito de corrupção. Eu estava conversando aí em São Paulo essa semana com um antropólogo que é especializado em fazer estudo e pesquisas de classes C, D e E. E eu estava perguntando para ele, você começa a conversar com um cara desses, né? Tipo, o que as pessoas acreditam, o que elas pensam, quais são os valores e tal. E é muito interessante pelo seguinte, as redes de solidariedade, principalmente para os evangélicos, são muito fortes. Eles têm uma compreensão de trabalho, eles têm uma ética de trabalho extremamente forte, eles têm uma convicção, um troço internalizado de que a minha vida pertence a mim. Eu acho muito bonito isso, tá? A minha vida pertence a mim, eu sou responsável pela minha vida, as cartas que me entregaram quando eu nasci não são boas, o país não me ajuda, então eu tenho que ralar. Eu tenho que trabalhar, eu tenho que construir. Muito desse espírito empreendedor que a gente fica falando, que o pessoal de esquerda fica meio que ironizando e tal, vem um pouco dessa coisa essa consciência de que o Estado não está muito aí para te ajudar. E o Estado brasileiro, de fato, em muitas das suas áreas de atividade, não está aí para te ajudar, não, está aí para te atrapalhar. Agora, essas pessoas também têm muita consciência de que tem alguns pedaços do Estado que ajudam, a escola ajuda, a saúde pública ajuda, existe essa percepção, existe um apreço a isso. E tem uma impressão, essas pessoas têm uma impressão de que a inépcia do Estado, o motivo de o Estado não funcionar, é por conta de corrupção.
E nisso a percepção dessas pessoas está errada. O dinheiro desviado de corrupção, ele é, na verdade, bastante ridículo do ponto de vista do orçamento. Ele é muito pequeno do ponto de vista do orçamento. Pode ser muito dinheiro, e é muito dinheiro, mas não é esse o buraco no orçamento. O problema da gestão do Estado brasileiro está muito mais de má qualidade de gestão do que de corrupção. O Brasil é mal governado por incompetência proposital ou não proposital e não por causa de corrupção. E as pessoas não têm muita consciência disso. Agora, tem esse fenômeno muito interessante ligado à corrupção, que é o seguinte: a pessoa de esquerda só consegue ver a corrupção da direita e fica indignada quando apontam corrupção na esquerda, e vice-versa. A pessoa de direita não consegue ver a corrupção da direita e fica indignada quando pega um bolsonarista e mostra a corrupção do Bolsonaro. Os caras não acreditam. Pega um petista e fala de corrupção durante os anos Lula, durante os 2 primeiros governos Lula, que foi uma corrupção imensa, e eles estão dizendo, não, isso é perseguição política, vocês não gostam de pobre no avião. Então, parte da dificuldade de a gente avaliar como é que vão olhar para essa CPI das bets, essa festa que os senadores armaram, essa bagunça, será que as pessoas que estão assistindo percebem o quanto que uma pessoa como a Virgínia Fonseca é parte do problema? Ou será que só conseguem vê-la como uma ídola, como uma pessoa que te deixa com o coração quentinho tal, e ela é linda, e a família é linda, e é um casamento tradicional, e vocês só estão com inveja de uma mulher que é rica, que fez sucesso por conta própria e que está num bom casamento, né? Porque é um pouco o discurso conservador. Eu tenho muita dificuldade de ver isso porque eu acho que parte das pessoas que sabem quem é a Virgínia Fonseca o espírito é de achar que ela está ótima. E a outra parte não tem mais vaga ideia de quem ela é. Em 2018, Jair Bolsonaro, um político abertamente hostil ao regime democrático, chegou aqui, à presidência da República, pelo voto. Ninguém pode ter a ilusão de achar que não há conflito em democracia. Não, os regimes democráticos são muito conflituosos. E 4 anos depois se movimentou para continuar aqui, mesmo não tendo votos para isso. Democracia é um regime intrinsecamente frágil.